Olá, pessoal. Como você já me conhece, né? Sou o professor Ramiro Marcolino, sou de matemática e nós vamos dar continuidade à resolução de questões que nós respondemos na última aula. Ou seja, eu fiz 5 questões e hoje eu irei continuar. Essas questões que eu estou fazendo são questões da prova do Enem que ocorreu em 2019. Eu espero que vocês acompanhem direitinho, para que no final do ano vocês tenham êxito na aprovação do Enem, ok? Professor Marcolino, como eu havia falado, disciplina matemática, resolução de questão de 6 a 10. Já havia feito questão de 1 até 5. Hoje, basicamente, a gente vai ver matemática básica e uma questão de área das conferências. São questões simples, né? E geralmente as questões de matemática até então não são questões que requerem muita dificuldade para resolver. Nossa primeira questão de número 6, diz o seguinte: nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionadas de forma que a luz de cada cômodo acenda assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou algum desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto, em função do tempo T, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6. Com as potências das respectivas lâmpadas indicadas, ou seja, lá na planta baixa da casa vai estar as potências indicadas de cada uma das lâmpadas. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Então, vamos ver o gráfico. Observa aqui o gráfico, e aqui a sequência. Aqui é a planta baixa. Aqui nós temos 3 watts, que é o quarto. Nós temos o banheiro 2 watts, a suíte 15 watts, a sala 20 watts, a cozinha 10 watts e outro banheiro aqui 5 watts. E aqui nós temos o gráfico que representa o deslocamento da pessoa nessa planta baixa. E nós vamos ver qual é a alternativa aqui. Isso aqui todas elas começam do 1, né? Porque a ele adentrar tem que começar pela sala, e aqui está a sequência. O 4, por exemplo, representa a suíte, o 5 representa o banheiro, o 4 representa a suíte, novamente, o 1 a sala, né? O 6 o 6 representa a cozinha, o 1 novamente a sala e o 4 a suíte. E assim por diante. Vamos ver qual foi a sequência que ele andou aqui dentro, adentrou aqui dentro, nessa planta, conforme o gráfico. Para isso, a gente vai ver a diferença que tem. O eixo vertical, que é representado pelo Y, aqui está representado pela potência, né, o watts por minuto. O eixo do X aqui está representado pelo tempo em minuto. E nós sabemos que esses pares ordenados, o primeiro elemento é representado pelo tempo e o segundo representa pela potência. Ou seja, aqui os minutos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui são as potências, 20, 35, 40. Ou seja, a ele adentrar, primeiro começou pelo 20. Então, com certeza, nós já sabemos que a sequência, todas elas começam por 1. Aí resta saber depois. Aí vamos ver a diferença, de 20 para 35. De 20 para 35 tem 15. Então, aqui a diferença é 15. Então, ele foi para
o cômodo 15, representado por 15, depois de 35 para 40, 5, depois de 40 para 55, 15 novamente, 55 para 75, 20, 75 para 85, 10, 85 para 105, 20 e 105 para 120, 15. Essa sequência que aqui nós estamos vendo é a diferença, 35 menos 20, 40 menos 35, 55 menos 40, 75 menos 55, 85 menos 75, 105 menos 85 e 120 menos 105. Essa sequência está aqui. Observa que a sequência de deslocamento pelos cômodos em watts por minuto é 20, 15, 5, 15, 20, 10, 20, 15, que foi o que eu fiz aqui. Aqui para cá foi 15. Está aqui o 15. Depois 5. Está aqui o 5. Desculpa. Primeiro foi 20, né? 20 aqui, depois 15, depois 5 é o que está aqui. Depois do 5, que é daqui para cá. Aí daqui para cá, 20. Daqui o 20, ó. Depois, de 75 para 85, 10. Está ali o 10. Aqui o 10. Depois, de 85 para 105, 20. Está aqui o 20. E 105 para 120, o 15, que é o último aqui. Esse 15 bem que eu não falei, né? 15 aqui é o depois do 5. Depois do 5. 40 é de 20 para 35 é 15. Depois de 35 para 40 é 5. De 40 para 55 é o 15, aquele que está lá. Então, vamos ver qual é a sequência correta aqui. O 20. Com certeza, então, a sequência correta vai ser começando pelo 1. Porque o 20 está aqui, ó, no 1. A potência é 20, então ele começa pelo 1. Ele adentra a planta baixa, começando pelo 1. Depois o 4. Onde é que está o 4? Switch. Então, foi para switch. Aqui, ó, 15. Então, 15 vai ser o quê? 4, que é 15 watts. Depois o 5. 5 é o banheiro. É o aqui, ó, banheiro. Depois, 15. 15, novamente, switch, que está representado pelo 4. Depois o 20, novamente a sala. Depois o 10. 10 está representado por quem? Aqui pela cozinha. O 20, novamente para a sala. E o 15 volta novamente para a suíte. Então, a representação vai ser 1. Aqui o 1, cuja potência nele é 20. Depois o 4, cuja potência dele é 15. Depois o 5, cuja potência dele é 5. Depois o 1, o 4, cuja potência dele é 15. Depois o 1, cuja potência dele é 20. Depois o 6, cuja potência é 10. O 1 novamente, cuja potência é 20. E 4, cuja potência é 15. Está todos eles representados aqui. Então, essa é a sequência correta. 1, 4, 5. 1, 4, 5. 4, 1, 6, 1, 4. Vamos ver qual é a alternativa. 1, 4, 5. 1, 6, 1, 4. É a questão de número, ou a letra A. Então, a questão de número 6 é a letra A. Então, não tem dificuldade para fazer essa questão, pessoal. É só vocês olhar o gráfico e ver a diferença aqui. Essa diferença que tem aqui, que está representado pela potência, watts por minuto, vai estar na planta. Cada uma das numerações correspondentes. Ou seja, aqui o 20 está representado pelo 1, a diferença aqui 15 está representado pelo 4, a diferença aqui é 5, está representado pelo banheiro, a diferença aqui é 15, está representado pela suíte, a diferença daqui para cá é 20,
está representado novamente pela sala. A diferença aqui é 10, está representado pela cozinha. A diferença aqui é 20 novamente, está representado pela sala. E a última aqui, 15, que está representado pela suíte. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte: um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Então, é como se eles definisse um valor, estipular um valor para eles gastarem diariamente até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar, e também sobre a estimativa de gasto diário em cada um desses países, né? Com o objetivo de escolher o destino que apresente o menor custo diário em real. Aí o quadro mostra o resultado obtido com a pesquisa realizada, ou seja, os 5 países são França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. Só que a moeda da França é o euro. É o euro. Os Estados Unidos é o dólar, a Austrália é o dólar australiano, Canadá é o dólar canadense e o Reino Unido é o libra esterlina. A taxa de câmbio deles aqui o euro corresponde a 3,14 real, né? O dólar 2,78, o dólar australiano 2,14, o dólar canadense 2,10 e o libra esterlina 4,24. E aqui é o gasto diário de cada um deles: 13,15 em relação à França, Estados Unidos 13,90, Austrália 400, Canadá 410 e Reino Unido 290. Então, para a gente saber qual desses países apresenta o menor custo diário, é só multiplicar a taxa de câmbio pelo gasto diário. É o que a gente vai fazer aqui. Aí, aqui na alternativa de nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Será que vai ser a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, a França ou o Reino Unido? Então, muito simples, pessoal. É só vocês multiplicar os dois e ver qual é o menor valor diário. Aqui o quadro mostra o resultado obtido com a pesquisa realizada, conforme a tabela abaixo. E quando eu multipliquei isso, o de menor custo diário é a Austrália, que é 856. Valores obtidos multiplicando a taxa de câmbio pelo gasto diário, ou seja, quando eu multiplico 2,78 por 390, dá 1.084,20. Quando eu multiplico 2,14 por 400, dá 856. Quando eu multiplico 2,10 por 410, dá 861. E quando eu multiplico 4,24 por 290, dá 1.229,60. Então, o menor valor aqui, com certeza, é 856. E esse 856 está representado pela Austrália. Então, com certeza, eles vão viajar para a Austrália, que é a alternativa A. Ok? Tudo bem? Questão também muito simples, é só interpretar e fazer o produto. Então, sem dificuldade. Questão de número 8. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Aí aqui está. O vírus influenza é uma partícula que está sendo é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Isso aqui disponível aqui o endereço. Ele quer, em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza é em milímetro. É só muito simples. Aqui é só nós lembrarmos de notação científica. Notação científica, a gente, geralmente ele é mais abordado na 8ª série e no primeiro ano do ensino médio.
Por exemplo, aqui, a notação científica é um número. Digamos que eu tenho um número A, que eu tenho um número A, que esse número A ele é maior do que 1 e ele é menor do que 10. Então, esse número A, a notação científica, vou botar aqui um N, um NC, ele tem essa representação. A multiplicado por 10 elevado a um número negativo. Um número negativo. Então, essa é a representação da notação científica. Então, por exemplo, o número que a gente vê, ele está entre 0 e 1, geralmente entre 0 e 1. Pode ser negativo também, só que pode ser negativo também, ou seja, entre 0 e menos 1. Então, aqui nós temos 0, 0, 0, 0, 0, 25. Então, esse número aqui é o número que está entre 0 e 1. Mas eu tenho que deixar ele entre 1 e 10. Então, com certeza, se eu quero deixar ele entre 1 e 10, então 2,5 está entre 1 e 10. Aqui pode ser maior ou igual a 1, tanto faz. Então, 2,5, que é um número que está nesse intervalo citado, né? De 1 até 9,9 alguma coisa, um intervalo de 1 até 10. Aí, vezes, aí eu repito, 10 elevado a menos. Esse número que vai ficar aqui, eu vou contar as casas para a direita, até chegar aqui. Até chegar aqui. Ou seja, eu ando aqui uma casa, 2 casas, 3, 4 e 5. Ou seja, aqui vai ficar menos 5. 10 elevado a menos 5. Então, esse número aqui em notação científica é 10,5. Ou seja, vou deslocando aqui. Cada número. Eu desloco a vírgula. 1, 2, 3, 4 e 5. Até aqui onde eu coloquei o número embaixo. Então, esse número aqui é a notação científica desse aqui. Ok? Então, a questão lá, como é que está a questão lá? A nossa questão aqui, ou lá, né? Aqui é 0,011. Então, se desloca vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, fica 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, a letra D. Então, questão muito simples, pessoal. É só vocês lembrarem de notação científica. Não tem dificuldade nenhuma. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, que é a questão de número... sim, aqui a resolução, né, eu já vi ali, né? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus, influenza, 0,0011 milímetro é 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Foi o que eu acabei de falar. Uma casa, 2 casas, 3 e 4. Para obter esse resultado, foi deslocada a vírgula para a direita 4 vezes. Eu citei o exemplo. Você desloca a vírgula, você anda para a direita a quantidade de vezes necessárias, de acordo com cada exemplo. Nesse caso aqui, foi 4 vezes. Então, a questão de número 9, uma questão interessante. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência, que são 2 parâmetros importantes no jogo, dos quais depende as forças de defesa e de ataque do participante. Então, pessoal, aqui vamos observar bem. Então, nesse jogo vai ter a força de ataque e a força de defesa. Porque se a pessoa ataca, o outro tem que se defender, né? A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, muito interessante. Ó. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência.
enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Ou seja, enquanto uma tem a experiência ao quadrado pelo nível, enquanto o outro tem o nível ao quadrado pela experiência. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com a experiência 1. Ou seja, eles vão iniciar o jogo, cada um deles com nível 1 experiência 1. E possui força, então se dizendo, força de ataque 2 e de defesa 1. Então, cada um deles tem nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e defesa 1. Isso já está na norma. Já está na norma lá de como eles vão fazer. Ou seja, o nível sempre vai ser 1, a força de ataque é 2, a defesa é 1 e a experiência também é 1. Isso para o início. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade, em busca de tesouros, para aumentar a sua experiência. Ok? Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, o desafiante sempre vai atacar. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vença o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Aí vamos bem aqui, ó. Durante um jogo, o jogador 1 de nível 4, durante um jogo, ele já tinha iniciado. Durante um jogo, o jogador 1, J1, está dizendo aqui J1, o jogador 1 vai ser o J1, de nível 4 e experiência 5. Observe que aqui ele já tem um nível e já tem uma experiência diferente. E no início, cada um deles tem nível 1 e experiência 1. Irá atacar o jogador 2, que aqui está representado por J2, de nível 2 e experiência 6. Pode observar que o nível e a experiência deles não é mais 1. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era, ou seja, o J2, foi o que desafiou, vai vencer o jogo. Aí nós vamos calcular o quê? A força de ataque do que ganhou e a força de defesa do que perdeu. A gente vai ver qual é a diferença entre elas. Será que vai ser 112, 88, 60, 28 ou 24? Vamos ver a resolução. A gente vai fazer devagarinho para vocês entenderem. Olha, eu estou dizendo que N é o nível e é a experiência de cada jogador. Então, toda vez que aparecer o N, vai ser o nível. Observe que eles começam com nível 1 e a experiência é 1 também. Então, o FA é a força de ataque. Só que na questão ele está dizendo que a força de ataque é diretamente proporcional ao nível ao quadrado pela sua experiência. Está dizendo lá, a força de ataque é diretamente proporcional. Quando eu digo que é diretamente proporcional, eu pego uma constante e multiplico. Essa constante que eu estou chamando de K1, ela é chamada de constante de proporcionalidade. Então, a força de ataque vai ser proporcional ao nível ao quadrado pela experiência. E a força de defesa vai ser diretamente proporcional ao nível pelo quadrado da experiência. É o que está dizendo aqui. A força de ataque e a força de defesa. Olha, a força de defesa do jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Força de ataque, ou a força de defesa, é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Força de defesa. Aqui. Diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da experiência. Enquanto a força de ataque é o contrário. A força de ataque é o contrário. Enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Quadrado do seu nível. É o que está aqui, ó, quadrado do nível. Muito bem, então aqui eu tenho a força de ataque e aqui eu tenho a força de defesa. Só que eu preciso encontrar essas constantes. K1 e K2 são as constantes de proporcionalidade, como eu havia falado anteriormente. Como os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1,
e força de ataque 2 e força de defesa 1, isso foi lido lá no texto. Eles vão iniciar o jogo com experiência 1, nível 1, força de ataque 2 e força de defesa 1. Então, a força de ataque é 2, está aqui o 2. Substituindo aqui. O n ao quadrado é 1, porque o nível é 1, quando eles iniciam, e a experiência também é 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado vezes 1 dá 1, então K igual a 2. Então, a constante de proporcionalidade da força de ataque é 2. Ok? E a força de defesa? A força de defesa é 1, está dizendo aqui é 1. Só que a força de defesa é proporcional, é diretamente proporcional, que é o K2, ao seu nível, que é 1, aqui o nível é 1, e a experiência ao quadrado, tá aqui, que é essa definição aqui. Definição essa situação aqui, que é a definição que eu acabei de colocar, de acordo com o texto, entendeu? Não é definição, isso aqui é de acordo com o texto. Então, 1 vezes 1 ao quadrado dá 1, então K2 vezes 1 dá K2, K2 é igual a 1. Então, a constante de proporcionalidade da força de defesa é 1. Observe que a constante já é a constante da força de ataque já é maior do que a força de defesa. Por isso que o desafiante vai ganhar. Assim, FA vai ser igual. Voltando para cá, 2 no lugar do K1 e repete os outros. N ao quadrado vezes 0. E a força de defesa, eu boto 1 no lugar do K2, que foi o resultado que eu obtive aqui, repete o N e o E ao quadrado. Ok? Agora a gente vai voltar lá para a questão e ver quando o J2 desafiou o J1, qual era a força de ataque, ou qual era o nível e qual era a experiência. Quando aqui? Durante um jogo, o J1 desafiou o J2, desculpa. Durante um jogo, o J1 de nível 4, experiência 5. E o outro desafiado é nível 2, experiência 6. Olha aqui. Substituindo aqui, né? Força de ataque, 2. O nível dele é 4, eu acabei de dizer, e a experiência é 5. Então, 4 ao quadrado dá 16, 2 vezes 16 dá 32, 32 vezes 5 dá 160. Então, isso aqui é a força de ataque que eu estava procurando. E a força de defesa, que é o desafiado, né? Essa força de ataque é o desafiante, que é o jogador 1, que é o J1. E a força de defesa, jogador 2, que é o J2, que é o desafiado. É 1 vezes 2. Onde é que vem o 2? O 2 é o nível dele e a experiência dele é 6. Aí fica 2 vezes 36 dá 72. Embora ele tenha mais experiência, né? A experiência dele é 6, mas o nível dele é baixo, apenas 2, e do outro é 4. Então, a força de defesa do desafiado foi apenas 72, e a força de ataque do desafiante foi de 160, foi maior. Foi por isso que ele ganhou. Quando eu subtraio a diferença entre a força de ataque do quem ganhou e a força de defesa de quem perdeu, é 160 menos 72, que dá 88. Com isso, nós respondemos essa questão. Questão de boa interpretação, né? Não sei se na hora, quando a gente vai fazer uma questão dessa, eu sei que o tempo corre, né? Quando você está fazendo, aí se você não tiver uma boa base, você não vai direto. É fácil, mas você tem que montar direitinho, entender para poder montar montar a questão usando o que foi dado no enunciado. Montar as equações, né? Força de ataque, força de defesa, depois encontrar as constantes e substituir o nível e a experiência lá do que foi falado no texto, após eles terem iniciado o confronto. Ok, pessoal? Então, 160 menos 72 dá 88. Alternativa correta, letra B. Tudo bem? Questão de número 10. Essa questão aqui, pessoal, fala de área de circunferência. Conteúdo que vocês já viram bastante. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros e cercado por grama. Olha, em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo
um diâmetro medindo 6 metros e cercado por grama. Então, o diâmetro, pessoal, é o dobro do raio, ou seja, quando ele fala em diâmetro, trata-se de circunferência, é um círculo. Então, nesse caso, se o diâmetro é 6, então o raio é 3. O raio é metade do diâmetro. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular. Como eu acabei de falar, um círculo, uma circunferência, tudo faz. E aumentando em 8 metros de diâmetro. Ou seja, pessoal, se o diâmetro era 6 e aumentou 8, passou para 14. Ou seja, agora o diâmetro vai ser 14. Ele vai aumentar, vai ampliar a área. Então, a nova área vai ser 14, ou seja, o raio vai ser 7. Quando a gente for calcular, já sabemos que o raio é 7. Em 8 metros, o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico tem um acentozinho aqui, o síndico do condomínio irá, outro acentozinho, avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Aqui nós vamos utilizar 3 como aproximação pela π, para o valor assim, de π. Você sabe que π é 3,14, mas nesse caso aqui vai ser aproximado apenas para 3. A conclusão correta que o síndico deve chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, e de que o material disponível em estoque será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 metros quadrados, será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24 metros quadrados, será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 48 metros quadrados, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros quadrados. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Ou seja, ele já tem uma região pavimentada, que é em forma circular, cujo diâmetro é 6 e o raio é 3. Só que ele vai ampliar, aumentando mais 8 metros. Ou seja, se era 6, passa a ser 14. Será que essa área ampliada, os 100 metros quadrados disponível aqui para pavimentar, o material disponível, será que vai dar para pavimentar a área que vai ser aumentada? Com esse diâmetro aqui, de 8 metros, que vai ser aumentada, uma área significativa, ou seja, uma área cujo diâmetro é 8 metros. Então, será que isso vai ser possível? Então, nós temos, por exemplo, isso aqui, pessoal. Vou apagar aqui. Nós temos um círculo. Um círculo aqui de raio 3, porque o diâmetro é 6. Ok? Só que eu quero aumentar. Então, vou ter aqui uma outra região circular. E esse diâmetro vai aumentar 8, né? Vai aumentar 8. Então, daqui para cá é 3. Então, daqui para cá, toda ela aqui vai ser 7. Tudo vai ser 7. Por que 7? Porque o diâmetro vai ser 14. Vai aumentar 6 metros. Então, antes, ou 8 metros, antes era 6. 6 daqui para cá. Aí eu vou aumentar mais 8. Então, o diâmetro, após o aumento, o diâmetro é o quê? É 6 mais 8. Que dá 14. Então, com certeza, o raio vai ser 7, porque o raio é metade do diâmetro. Então, nosso novo círculo, o raio é 7. E a área pavimentada vai ser essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então, com certeza, a área do círculo, nós sabemos que a área do círculo é
πr ao quadrado. Todos nós sabemos disso. A área da circunferência do círculo, tanto faz. Então, essa é a definição. Aqui nós temos o quê? Uma área de uma coroa circular. Eu quero saber qual é a área dessa coroa. Saber qual é a área dessa coroa. Então, para me encontrar a área da coroa, que é a área que vai ser pavimentada, vai ser a área do cerco maior menos a área do cerco menor. A área do cerco maior, chamada de Mzão, menos a área do cerco menor, chamada de Mzinho. Então, substituindo os valores, nós sabemos da definição, vai ser π vezes o Rzão, que no caso aqui o Rzão é 7, o R1, chamar de R1. R1 é 7, e o primeiro R da primeira circunferência, ou seja, da primeira área circular, é 3. Então, vai ficar 7 ao quadrado menos π vezes 3 ao quadrado. Aqui vai ficar 7 ao quadrado dá 49. π menos 9π, que é 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 49 menos 9 dá 40π. Só que o π, na questão, diz que é para a gente colocar o valor dele aproximado para 3. E 40 vezes 3 dá 120. 120 metros quadrados. Então, essa é a nova área. A área a ser pavimentada vai ser de 120 metros. Ok? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Foi feito o cálculo, está aqui, ó. Se o diâmetro do círculo vai ser aumentado de 6 metros para 14 metros, a região a ser pavimentada corresponde a uma coroa circular, cuja área em metros quadrados será 7 ao quadrado vezes π, porque aqui foi colocado o π em evidência. Viu? Então, 7 ao quadrado, foi feito lá, que é todo o círculo grande, que é daqui para cá o raio, menos π vezes 3 ao quadrado, que é a parte dessa que está em branco, que o raio é 3. E deu 49π, 49 menos 9, 40. Aí é o valor aproximado, porque, na verdade, o π é aproximadamente 3 vezes 14, que isso é 3, aí deu 120. Logo, o material disponível em estoque para pavimentar 100 metros quadrados não será suficiente, porque o material em estoque só pavimenta 100 metros. E aqui, no caso, deu 120. Então, pelo que eu estou observando aqui, a alternativa correta é a letra E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120. Então, essa é a letra E. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até a questão de número 10. Posteriormente, eu irei no outro ciclo, né? Vai ter outro ciclo, a gente vai enviar mais questões e sempre o meu objetivo aqui é estar resolvendo questões de provas do Enem que já se passaram, ok? Eu espero que vocês estejam acompanhando, pessoal, direitinho, porque só vocês têm a ganhar. No final do ano vocês vão ter êxito, né? Com aprovação no Enem. E fiquem em casa. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.